Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Pedir silêncio ao plenário por obséquio. Essa cadeira é baixa para chuchu. A cadeira é baixa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu vou direto, presidente, à análise. Não se identifica impedimento decorrente das limitações circunstanciais previstas no parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição Federal, nem hipótese de reprodução, na mesma sessão legislativa de matéria rejeitada ou ávida por prejudicada na forma do parágrafo 5º do mesmo dispositivo. No tocante às limitações materiais ao poder de reforma, a proposta não suprime nem esvazia a cláusula pétrea. Ao contrário, insere disciplina específica de proteção previdenciária e de organização funcional para agentes que desempenham atividades essenciais ao SUS, em linha com os objetivos constitucionais de promoção de saúde, redução de desigualdades e valorização do trabalho. Sobre o prisma da juridicidade, a via da emenda constitucional mostra-se adequada ao objeto da proposta. A PEC modifica diretamente comandos da Constituição referentes a regimes previdenciários previstos no artigo 40 e 201 e ao regime constitucional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia no artigo 198, além de estabelecer normas transitórias de implementação. Trata-se, portanto, de matéria cuja conformação em nível constitucional é compatível com a sua densidade normativa. Em relação à técnica legislativa, a proposição apresenta unidade temática suficiente. Todos os dispositivos convergem para um núcleo material claramente identificável: o regime jurídico funcional e previdenciário dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, incluindo regras de transição, financiamento e medidas de implementação. O encadeamento entre os artigos 40, 198 e 201 da Constituição e as normas transitórias preserva coerência interna e atende às exigências de correlação temática. No mérito, a PEC 14 de 2021 revela-se oportuna e socialmente justificada. Os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de combate às endemias exercem funções permanentes, territorializadas e diretamente vinculadas à prevenção de doenças, ao acompanhamento de famílias, à vigilância epidemiológica e à capilaridade do SUS. A experiência brasileira demonstra que tais categorias são decisivas para a atenção básica, especialmente em localidades vulneráveis em contextos de emergência sanitária como nós vivemos no período da pandemia do Covid. O reconhecimento constitucional explícito da atividade como essencial e exclusiva de Estado, acompanhado da vedação à terceirização e à contratação temporária fora de hipóteses emergenciais, contribuem para maior estabilidade institucional das políticas públicas de saúde. Destaca-se que a continuidade do vínculo com o território e com as famílias atendidas é elemento fundamental desse tipo de trabalho. No plano previdenciário, a fixação de requisitos diferenciados para a categoria encontra fundamento razoável na natureza das atividades desempenhadas e do mandamento já inscrito no parágrafo 10, no artigo 198 da Constituição Federal. A PEC avança ao explicitar, em sede constitucional, os parâmetros gerais dessa aposentadoria com disciplina aplicável tanto ao RPPS quanto ao RGPS, o que reduz assimetrias normativas e fornece maior segurança jurídica para agentes e principalmente para entes federativos. As regras transitórias propostas, por sua vez, procuram acomodar a heterogeneidade de situações existentes no país. Ao prever regras de transição, a PEC permite implementação gradual e evita soluções abruptas. Trata-se de técnica legislativa usual em reformas previdenciárias
orientadas pela proteção da confiança e pela transição ordenada entre regimes. A comparação com o projeto de lei complementar PLP 185 de 2024 reforçam ainda mais o mérito e o quanto é factível a nossa PEC 14. O projeto de lei complementar já aprovado pelo Senado evidencia consenso institucional quanto à necessidade de concretizar a aposentadoria diferenciada dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, com integralidade e paridade. A PEC, contudo, oferece soluções mais abrangentes, por enfrentar simultaneamente a moldura constitucional do benefício, as transições, o financiamento e a regularização de vínculos ainda inseguros em parte dos entes federativos. Não se trata de oposição entre os dois instrumentos, mas de reconhecimento de que a via constitucional pode conferir base mais estável e uniforme a direitos e deveres. A deliberação favorável à PEC 14, portanto, é compatível com a trajetória legislativa já construída pelo Senado em torno do tema. No que se refere aos efeitos fiscais e autorais, é natural que proposições dessa natureza demandem planejamento de implementação pelos entes e pela União. A própria PEC 14, entretanto, não ignora essa dimensão. Além de prever transições, estabelece assistência financeira complementar da União para compensar aumentos de despesas nos regimes próprios e aporte ao Fundo RGPS em razão das aposentadorias concedidas com fundamento na emenda. Esse desenho busca compatibilizar a valorização da categoria com a responsabilidade federativa na execução do SUS. A previsão de participação financeira da União é coerente com o papel federal de coordenação e cofinanciamento de ações estruturantes do SUS. Ao explicitar mecanismos de compensação, a PEC reduz incertezas, que em muitos casos surgem precisamente quando novos encargos são reconhecidos sem disciplina normativa insuficiente. De igual modo, a disciplina de regularização de vínculos prevista pela proposta adota balizas objetivas de elegibilidade e de comprovação, com referência ao processo seletivo público e ao marco temporal definido, além de prazo para a implementação pelos entes federativos. É uma solução que enfrenta passivos históricos de institucionalização na categoria, sem desorganizar a prestação do serviço e sem impor imediatismo incompatível com a capacidade administrativa local. Sobre a ótica federativa, a matéria não reduz a autonomia de estados, Distrito Federal e municípios. A autonomia dos entes subsiste na gestão administrativa e na edição da legislação local necessária à implementação, dentro dos parâmetros constitucionais fixados pelo Congresso Nacional. Também não se verifica no texto incompatibilidade com a repartição de competências ou com a separação de poderes. O constituinte derivado pode disciplinar direitos e responsabilidades no próprio texto constitucional, desde que observados os limites materiais no artigo 60 da Carta, o que, como visto, ocorre no presente caso. A opção por constitucionalizar determinados parâmetros revela decisão política legislativa legítima, especialmente quando se busca uniformidade nacional e estabilidade normativa, evitando fragmentação de normas no território e a rotatividade de recursos humanos. Por fim, em relação à emenda 2, que pretende manter a atual redação do parágrafo 10 do artigo 198 da Constituição Federal, entendemos que ela deve ser rejeitada. Isso porque a redação que a PEC confere a esse dispositivo dá direitos previdenciários mais amplos aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, além de uma maior segurança jurídica. Ademais, eventual aprovação dessa emenda faria com que a PEC retornasse à Câmara dos Deputados para uma nova apreciação.
deve-se esclarecer inicialmente que a aposentadoria especial é apenas uma das espécies de aposentadorias diferenciadas previstas na Constituição Federal, como, por exemplo, professores e policiais, que também possuem aposentadorias diferenciadas. Ademais, a aposentadoria especial é concedida apenas em casos de efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, e não pode ser concedida indistintamente para toda uma categoria profissional, como é o caso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, em função da atual redação na parte final do parágrafo 4º-C do artigo 40 da Constituição Federal. Assim, se for mantida a atual menção à aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, no parágrafo 10 do artigo 198 da Carta Magna, a concessão apenas poderá ser feita mediante regulamentação infraconstitucional e comprovação individualizada da efetiva exposição por laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Ao alterar a redação do parágrafo 10 do artigo 198 da Constituição Federal, portanto, a PEC permite que toda a categoria dos agentes comunitários de saúde de combate a endemias disponham de uma regra diferenciada de aposentadoria com idade mínima e tempo de contribuição minorados. Além disso, não há qualquer impedimento para que haja também a regulamentação infraconstitucional de aposentadoria especial a ser concedida aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia que comprovem efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde. O voto. Ante o exposto no que tange à admissibilidade, manifestamo-nos pela constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade e a boa técnica legislativa da proposta de emenda à Constituição 14 de 2021 e, no mérito, pela sua aprovação e rejeição da emenda número 2. Senhor presidente, a nossa equipe do Legislativo fez questão de formular um pequeno resumo, uma página, que traz de uma maneira bem sucinta quais são os avanços que contemplam a nossa PEC 14. E ela destaca entre esses avanços, entre essas conquistas, 7 pontos principais que eu pedi para que nossa equipe pudesse compartilhar também com a equipe dos nossos colegas senadoras, senadores, para que pudesse trazer de forma mais lúcida, mais clara e mais taxativa quais são esses ganhos a essa categoria de pais e mães de famílias que representam mais de 377 mil agentes comunitários de saúde e de combate a endemias em todo o Brasil. São grandes lutadores, são pessoas que merecem o nosso respeito, a nossa admiração pelo trabalho que realizam, por toda uma vida. E que nos momentos mais difíceis, mais cruéis que nós já vivenciamos no passado recente, como foi o caso do enfrentamento do coronavírus, da pandemia do coronavírus, se não fosse a atuação, a dedicação, o empenho dos agentes nossos de saúde, nós não teríamos, infelizmente, o óbito de mais de 700 mil brasileiras e brasileiros. Nós teríamos ultrapassado a casa de milhões de vidas que teriam sido ceifadas e que, graças ao trabalho realizado por essa categoria, evitou que milhões de vidas pudessem nos deixar. Além do próprio trabalho rotineiro do dia a dia. São pessoas que estão frequentando os bairros, os setores de todos os municípios brasileiros, dos mais longínquos, dos rincões do Brasil. Pessoas que estão convivendo e ali exercendo a atenção básica à saúde, a saúde preventiva principalmente. Então são uma categoria extremamente importante que desempenha um trabalho social, econômico, que merece o nosso reconhecimento e o nosso respeito. E é por isso que nós fazemos aqui esse apelo aos colegas senadores e senadores para que a gente possa aprovar esse reconhecimento a essa categoria. É isso que se trata essa PEC 14. Um reconhecimento de um trabalho histórico, dedicado por toda uma vida a essas pessoas que são brasileiros e brasileiras, que são, como eu costumo dizer, o SUS
do Brasil de carne e osso. Eles são sim o SUS de carne e osso no Brasil e que nos representam em todos os lares brasileiros. Então, eu peço, senhor presidente, encarecidamente, para que a gente possa apreciar a votação dessa matéria aqui na Comissão de Constituição e Justiça e possamos encaminhar em regime de urgência ao plenário do Senado Federal, ainda se possível no dia de hoje, para que a gente possa entregar a essa categoria essa vitória, essa conquista tão merecida. Fica aqui o meu reconhecimento aos nossos agentes que estão aqui presentes, fizeram questão de estar aqui nos acompanhando, representado por diversas categorias, por diversas associações do Brasil e também dos nossos estados da federação. Quero saudar em nome dos Ronaldos, né, que são das associações do Tocantins. Eu quero, em nome deles, saudar a presença de todos os agentes que se fazem presentes aqui, dos diversos estados do Brasil. Certamente dos 27 estados da federação estão aqui hoje, organizados, mobilizados, felizes e animados, para que a gente possa votar essa matéria tão importante, esperada por esse setor tão importante da economia brasileira. Muito obrigado, presidente. Matéria está em discussão. Senador Elvisto. Não, eu pedi para falar primeiro aqui. Senador Esperidião. Fabiano Contrato aqui. Senador Elvisto pediu primeiro. Não, eu pedi primeiro. Não, senhor presidente. Conversando aqui com vários colegas, persistem dúvidas. Ninguém aqui é contra. Ninguém quer impedir essa aposentadoria. Mas queríamos um tempo para examinar melhor a questão orçamentária. Nesse sentido, eu vou fazer um pedido de vistas. Concedo vista a Vossa Excelência. Senador Maraziz. Senador Elvisto. Senhor presidente, Só um minutinho. Presidente, eu tinha pedido antes. Não. Meu nome está Só escrito. quero fazer uma colocação aqui. Meu nome está escrito aqui por primeiro. O senador Otto, presidente, é que me. Eu passei, passou por cima ele de mim. pediu primeiro. Não vai passar, não. Ele pediu questão de ordem. Não. Que eu pedi para discutir a matéria. Vossa Excelência me escreveu por primeiro. Senador. Me proteja aqui. Maraziz foi pedindo vista. senador. Eu sei, mas eu quero discutir. Vistas Eu vou discutir coletivas. essa matéria, porque, veja bem, a minha Senadora- região é uma região muito diferente do Paraná. A gente não pode esperar, só um minutinho, senhor presidente. Com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência e por todos os colegas senadores e colegas senadoras, nós estamos falando da Amazônia. Nós estamos falando de pessoas que estão lá na ponta, aonde você não chega, nenhum de vocês chegou lá. Nós não estamos falando de um centro urbano no sul do país, nós estamos falando da Amazônia, aonde, se eu citar aqui o número de doenças que nós temos lá, muitos de vocês nunca ouviram falar. São pessoas que trabalham e merecem todo o respeito. Vocês estão questionando, tem aqui uma matéria do agronegócio, que está todo mundo querendo votar, que tira bilhões e deixa de pagar muita coisa. E nós não vamos reconhecer o trabalho excepcional que esses agentes fazem. E estão pedindo para adiar essa votação, senhor presidente. Vossa Excelência é médico. Vossa Excelência sabe muito bem que em comunidades ribeirinhas tem pessoas, tem seres humanos que nunca viram um médico na vida, mas já viram um agente comunitário, um agente de endemias. São pessoas que estão lá para proteger e prevenir leishmaniose, uma série de doenças. Agora, pelo amor de Deus, nós não estamos falando de qualquer categoria. Nós não estamos falando de pessoas que ficam no ar-condicionado. Nós estamos falando de pessoas que pegam uma embarcação, estão sujeitas a pegar uma malária, a pegar leishmaniose, a pegar uma hepatite A, hepatite B. Nós estamos falando de pessoas que arriscam as suas vidas para tentar prevenir vidas de outras pessoas, de outros brasileiros. Eu faço um apelo a Vossa Excelência, senador Elvisto, para que a gente possa votar essa matéria hoje. Isso é urgente, urgentíssimo. E eu estou falando para quem conhece o trabalho deles, porque eu sou da Amazônia, eu sou do estado do Amazonas. Um estado como o estado do Pará, o estado de Amapá, o estado de Rondônia, de Roraima, de pessoas de Tocantins, que o relator é o Irajá, de pessoas, de homens e mulheres que diariamente... Você vai esquecer o Maranhão, Omar?
De jeito nenhum, o Maranhão também. Mas de forma excepcional tem esse trabalho. O senador Plínio conhece essa realidade. Adiar é protelar. Protelar, nós sabemos muito bem, senador Eovisto, que a partir da semana que vem, poucos ou quase nenhum senador vai estar, o senador vai estar aqui. Vem a festa junina do Nordeste. Vem a campanha de 54 senadores que são candidatos à reeleição. Isso vai estar esvaziado. Ou votamos hoje, ou estamos protelando para depois da eleição. E isso não dá para esperar mais. Por isso que eu faço esse apelo em nome da relação e de amizade que eu tenho com Vossa Excelência. Vamos votar essa matéria hoje? Presidente, Pela ordem, como eu estou presidente. inscrito... Não, agora eu estou inscrito, eu vou falar. Eu acho que, primeiro, eu não tenho nenhuma contestação a fazer. Eu só queria explicar que eu sigo o regimento rigorosamente. Foi uma questão de ordem do senador Eovisto. A inscrição para discussão é outra coisa. Vossa Excelência concorda com isso. Então, quem primeiro se inscreveu foi o senador Omar Aziz, agora é Vossa Excelência. Está perfeito. Realmente, as ponderações do senador Omar Aziz, na região dele, mas é isso, nós estamos tratando de Brasil, não estamos tratando só da Eu só Amazônia. quero complementar. É claro que você vê lá a malária, que é uma doença endêmica lá, a febre amarela, uma doença endêmica. O senador, nosso general aí, Mourão, que trabalhou na Amazônia, sabe das endemias que tem lá. Inclusive, casos de leishmaniose causado pelo Trypanosoma cruzi. Quem começou com agentes comunitários de saúde no Brasil fui eu como secretário. Mas eu fiz isso porque eu enfrentei em 91 o cólera. E eu não tinha como levar cada casinha do interior, onde não tinha água tratada, aquilo que era importante para conter o cólera, onde pessoas bebiam água de poço, água de riacho, e contaminava o aquífero. E a cólera era uma doença que matou muitas pessoas num momento de interior do Brasil que tinha dificuldades. Começou no Ceará, com o governador da época, Tasso Gereissati, e na Bahia com o governador Antônio Carlos, e eu era o secretário de saúde. Eu conheço exatamente o que é isso, mas não há como de conceder vistas a quem pede vista dentro do regimento. Eu tenho que seguir o regimento da Casa prevê isso. A senadora Tereza Cristina pediu vistas coletivas. A discussão vai continuar. E eu estarei aqui para colocar, quando for devolvida a vista, a votação, sem nenhuma dúvida. Então, isso é regimental. E o regimento, ele é soberano à nossa vontade. É soberano à nossa vontade. Pode ser retirado. Presidente, Isso daí depende da iniciativa de quem pediu vista. Senador Amin. Presidente, me inscreva, eu acho por que quanto gentileza. ao mérito, o senador Omar Aziz exerceu o direito de falar de drama regional que de alguma forma todos nós vivemos. E quem pede vistas cumpre o regimento. Isso é indiscutível. Agora, eu não posso deixar de trazer aqui uma contribuição singela. Hoje pela manhã eu recebi a presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde de Santa Catarina. 25 anos de serviço. E eu pedi, me dá um exemplo de uma visita que a senhora faz, ou de uma casa que a senhora visita. 25 anos, 12 visitas por ano, 300 visitas a uma casa. Isso é um trabalho de pastor religioso. É muito mais do que apenas o aspecto profissional. É um aspecto de assistência social, humana. Quer dizer, esse trabalho, o senador Omar Aziz focalizou sobre o aspecto do drama regional, que é respeitabilíssimo. Mas eu queria falar do ponto de vista do agente. Essa doação, essa solidariedade, eu gostaria até eu sonho que ela possa desenvolver outras interações com esta família a que ela assiste. Dou o exemplo aqui da presidente
do Sindicato de Santa Catarina, Kevin, da maior cidade do nosso estado, Joinville, como exemplo deste ser humano que pastoreia, senador Plínio, pastoreia, independente de qual é a geografia, a morfologia ou a topografia da região em que trabalha, mas ela faz o trabalho do pastor no amplo sentido da palavra e, por esta razão, respeitado o pedido de vista, eu antecipo o meu voto favorável. Pela ordem, senhor presidente. Senador. Senador Fabiano Contarato. Senhor presidente. Estão inscritos senadores o Everton e em seguida a senadora Elisiane. Senhor presidente, eu quero aqui também fazer coro à voz do senador Omar Aziz. Eu queria só fazer uma reflexão com os colegas senadores e perguntar se os colegas sabem qual é a expectativa de vida de um brasileiro hoje. A expectativa de vida de um brasileiro hoje é 77 anos de vida. Mas de um agente comunitário de saúde, a expectativa de vida é de 60 anos de idade. Olha, nós estamos aprovando uma aposentadoria especial para uma pessoa que tem uma expectativa de vida totalmente diferente de qualquer outro trabalhador. Nós estamos falando de agentes comunitários de saúde que estão aqui expostos a constantes doenças e agentes biológicos. Nós estamos falando aqui em ambientes totalmente insalubres. Risco, integridade física e saúde. Eu não consigo entender. Nós temos que tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Por que tem que ter uma aposentadoria especial? É óbvio, por causa disso. Se eu tenho aqui um dado técnico, científico, apontando que 50% dos agentes comunitários de saúde morrem antes dos 60 anos de idade, isso tem que ter um tratamento diferenciado na hora da aposentadoria. E a realidade do Amazonas, a realidade dos grandes rincões, e não é diferente do meu Espírito Santo. Agora, eu já vi aqui esse Senado dar vista, por exemplo, por uma hora. Então, dê vista por uma hora e vamos votar. Agora, você ter a possibilidade da gente aprovar um projeto de fundamental importância é porque, com todo respeito, muitos colegas que estão aqui, senadores e senadoras, que já foram, exerceram outros mandatos e não tiram mérito. Eu fui delegado, fui professor, mas eu queria ver se fosse efetivamente um agente comunitário de saúde com uma carga horária exaustiva, com expectativa de 60 anos de idade, que tendo um mísero salário, sem condições nenhuma de segurança, sem nenhuma proteção, entrando onde o Estado está ausente, tendo essa expectativa de vida, é fácil para a gente, homens, brancos, ricos, engravatados, decidir a vida e ir protelando. Isso é muito fácil. Eu acho que o que falta muito, com todo respeito ao Senado, às vezes é exercer a empatia. E a empatia é se colocar na dor do outro. Eu acho que o que me move efetivamente estar na política é isso. Olha, eu tenho a plena convicção do lado que eu escolhi. E aqui eu quero parabenizar o senador Irajá. Porque o que ele fez foi um trabalho técnico. O que ele fez foi um recorte socioeconômico de uma categoria que vem sendo vilipendiada. E é nesse contexto que eu faço esse apelo. Olha, para que nós vamos efetivamente pedir vista? Essa é uma casa democrática, vamos pro voto. Quem for contra, que vote contra. Coloque o seu rosto e seu nome e representando e falando, eu vou votar contra. Porque eu quero votar a favor. Porque eu sei efetivamente o que é a função de um agente comunitário de saúde que percorre esses rincões do Brasil, se expondo a toda e qualquer sorte de ambiente insalubre, perigoso e de contaminação, e que tem essa, eu volto a falar, expectativa de vida de 60 anos de idade. E que nós estamos aprovando uma aposentadoria especial, porque é óbvio, para aquela que mais efetivamente precisa. Então eu faço também um apelo aqui, na mesma linha do senador Omar, para que nós tenhamos a empatia, a sensibilidade de votar para dar esse reconhecimento tardio de que da valorização dessa categoria. Finalizo aqui, senador, com uma frase que eu gosto muito do Vitor Hugo, que ele diz: não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Chegou o tempo dessa ideia de aprovação, de valorização dessa aposentadoria especial. E a quem eu quero aqui, com toda humildade, enquanto cidadão, não como senador,
mas também como cidadão brasileiro, agradecer o trabalho que todos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias fazem por todos nós. Muito obrigado, senhor. Estão inscritos para discutir. Um instante, senador, um instante. Estão inscritos para discutir os senadores o Everton, Elisiane, o senador Jada e o senador Exalci. Pela ordem, a senadora Tereza Cristina. Olha, eu primeiro quero dizer que eu admiro o trabalho dos agentes comunitários de saúde, com certeza, não só na Amazônia, em todos os estados brasileiros. Acho que são subremunerados, enfim, tudo que já foi dito aqui, mais alguma coisa, é pouco para o trabalho de pastoreio, como disse aqui o meu querido amigo senador Esperidião Amin. Então, conversando aqui eu só acho que nós estamos abrindo uma porteira, não contra os agentes, mas nós temos aí uma série de categorias que também querem isso. Mas nós vamos retirar o pedido de vistas, vamos à discussão e aos votos. Muito obrigada, senadora. Do Oriovisto. Senhor presidente, os argumentos do senador Fabiano Comparato, os argumentos do senador Omar Aziz, veja, eu não sou insensível. É evidente que esse pessoal merece. É óbvio. E se for a voto, eu quero dizer até que eu votaria favoravelmente. Quando eu pedi vistas preocupado com uma coisa só. Não adianta aprovar e não ter dinheiro para pagar. Eu coloquei isso porque nós temos uma fila, nós temos bombeiros que merecem, que estão lá, que querem. Nós temos veterinários que estão lá pedindo, que querem. Nós temos mais de 20 categorias que querem piso especial. Isso não vai chegar a bom termo, embora seja justo, embora seja correto. Mas eu quero dizer o seguinte, não sou eu que vou criar problemas. Se a maioria entende que esse é um bom caminho, que deva ser votado e aprovado, sem olhar antes a questão orçamentária, eu não vou criar dificuldade, senhor presidente. Eu retiro o pedido de vista. Senador Oriovisto, eu quero informar então ao plenário que o pedido de vista foi retirado e nós vamos à discussão e votação depois. Senador Everton. Presidente, cumprimentar aqui o senador Oriovisto e a senadora Tereza. Como foi retirado e vai ter a votação, então eu vou encurtar aqui minha fala, só já declarando o meu apoio a esse projeto. Parabéns, senador Irajá. Eu tenho já nessa legislatura uma lei aprovada em favor dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Ela autoriza a administração pública a indenizá-los quando fizerem o uso do seu transporte, utilizar o seu transporte particular para exercer a sua função. E eu tenho certeza que a cada dia nós vamos fortalecendo ainda mais essa importante categoria, como aqui já foi falado, eu não vou ser repetitivo, da importância que nós temos e sabemos que os agentes têm no dia a dia, que é os que cuidam lá na ponta da saúde, principalmente preventiva, da nossa população. Então, parabéns a todos os agentes comunitários e vamos para a votação. Senadora Elisiane. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o senador Irajá pelo relatório. Não seria, na verdade, diferente. Destacar a importância dos agentes comunitários de saúde no Brasil, não é? É aquele que está lá na ponta, é aquele que vai lá na comunidade, que vai lá no povoado, que sabe o nome das pessoas pelo apelido, não é? É aquele que conhece a realidade. E uma coisa muito importante, nós temos uma maioria absoluta, mais de 60%, quase 70%, senadora Tereza, dos integrantes dos agentes comunitários de saúde são mulheres. Então, são mulheres que estão de sol a sol, conversando com a população, né, ouvindo e contribuindo e evitando o agravamento de doenças sérias, que lá no final das contas incidem diretamente na alta complexidade. Se você não trata a base, você gera de fato um problema muito grave ao longo da história dessas famílias. Então, dar a eles salubridade, dar a eles proteção e garantias é um passo de fato fundamental
fundamental. Então, parabéns ao senador Irajá pelo relatório, né? Cumprimento ao senador Euviste e à senadora Tereza pela retirada do pedido de vista. Senador Jader Barbalho. Presidente, depois me inscreva. Senhor presidente, eu gostaria apenas de acrescentar um breve testemunho. Tive eu a oportunidade, como governador do meu estado, do Pará, na época do cólera, de enfrentar essa situação. Fundamentalmente porque o cólera ele é conduzido fundamentalmente pelas águas. E nós, que integramos os estados amazônicos, a presença da água é por toda parte. E eu fiquei, àquela altura dos acontecimentos, profundamente preocupado, porque já havia ocorrido casos no Amazonas e, evidentemente, que as águas do oceano amazônico iriam trazer para o meu estado, para o estado do Pará. Eu, na oportunidade, presidente Otto, eu li uma publicação sobre os médicos de pés descalços da China. E eram exatamente os médicos de pés descalços, eram estes, os agentes comunitários. São aqueles que, num país continental como a China e num país continental como o Brasil, onde as dificuldades da presença de um médico no interior do estado, eu me recordo como governador, o esforço que nós fazíamos para manter um profissional de medicina nos municípios do interior do estado. Então a presença do agente comunitário de saúde era fundamental. E eu quero, portanto, me associar, dar o meu testemunho, me associar às manifestações já aqui realizadas, inclusive, certo, por parte do nosso relator, do senador Irajá, e também do meu companheiro de região amazônica, do Omar Aziz, e dizer do meu voto favorável. São tantos os contrastes existentes num país rico e cheio de contradições como é o Brasil. E eu gostaria de, nesse momento, fazer esse registro para dizer do meu apoio favorável a este projeto, aos agentes comunitários de saúde, como tantas outras categorias, que são os anônimos, que fazem parte da sociedade brasileira e que vivem espalhados nesse país, lutando pela sobrevivência do povo brasileiro. O meu voto é favorável, senhor presidente. A Vossa Excelência, senador Isalci Lucas. Presidente, eu também quero primeiro saudar aqui o nosso relator Irajá. Essa questão dos agentes não é só ribeirinhos nem Amazônia, isso está aqui na capital da República também. Nós temos excelentes profissionais, merece todo o nosso apoio. Quero aqui inclusive cumprimentar o nosso presidente aqui do DF, o Yuri Marques, mas dizer que da importância, né, da gente poder votar essa matéria aqui hoje e já antecipar meu voto favorável, porque realmente a própria saúde, 80% das questões de saúde você resolve com a atenção primária, e eles têm um papel fundamental nisso. Para quem não sabe, né, é importante, vocês que são senadores precisam conhecer um pouco mais o Distrito Federal. Nós temos aqui a 12 quilômetros daqui, 12, Santa Luzia, que não tem nem esgoto, e os agentes fazem um belo trabalho em toda a região. Então, já antecipo meu voto favorável a esse projeto. Parabéns, senador Irajá. Senador Plínio, do estado do Amazonas. Presidente Otto, que bom, hoje realmente a discussão aqui, o nível está muito alto e bom, faz a gente se sentir feliz por estar senador. É claro que os agentes comunitários, né, os agentes de combate às endemias são importantes em todo o país, não se discute. Mas a Amazônia, ela traz um apelo diferente, porque vocês ouvem muito falar de Amazônia, das ONGs ambientalistas.
criticando, pegando dinheiro, enriquecendo e deixando a Amazônia no abandono. O Omar tem razão. Não fosse esse agente, esse pessoal, o caos seria maior na Amazônia. Porque ao contrário, e aqui reconheço que em todo o Brasil a importância, reconheço o Distrito Federal, mas na Amazônia está trazendo a baila, acaba com esse mito de que é só floresta. Pensam que a Amazônia é só floresta, né? Com índios bonitos, com indígenas bonitas. Não é. Não é. Então, o Omar trouxe à baila esse assunto porque é importante. Nós na Amazônia estamos abandonados. Não se tem assistência nenhuma, porque a Amazônia não pode tocar, a Amazônia não pode explorar minério, a Amazônia não pode plantar gado, a Amazônia não pode colher. Então, eu quero aproveitar ao elogiar o trabalho desses agentes de combate às endemias, dos agentes comunitários de saúde, porque eles sim são heróis. E você não pode tratar um herói com outro qualquer. Você não pode tratar herói como uma pessoa comum. Portanto, aqui é um reconhecimento a todos eles. O presidente do nosso sindicato lá, o Marquinho, não veio, mas recomendou, os agentes de saúde estão ali. Então, dizer exatamente, Exalci, é importante, todo, reconheço, mas a Amazônia, olha só, vocês estão agora sabendo que a Amazônia não é só verde, não é só uma floresta que tem que ser preservada. Há homens e mulheres habitando embaixo dessa floresta e há homens e mulheres de forma heróica cuidando da saúde dessa gente. Portanto, realmente, e quando a senadora Tereza e Orvis pedem vista, não quer dizer nada demais, querem analisar e se aprofundar no assunto, isso é normal, isso é muito normal. E ao ouvir o apelo que foi feito, cederam, o que mostra que essa comissão está madura para discutir todo e qualquer assunto. E o relatório do Irajá só merece nossos aplausos, Irajá. Escrito pela ordem estão o senador Marcos Rogério. Na ausência do senador Marco Rogério, nós temos o senador Rogério Carvalho, o senador Veneziano e depois o senador Eduardo Braga. Então, a palavra do senador Rogério Carvalho. E o senador Omar Aziz, que pede outra vez a palavra. Presidente, eu quero cumprimentar o relator, cumprimentar o senador Omar Aziz, que levantou a questão da relevância e da urgência da matéria. De fato, os agentes comunitários de saúde cumprem um papel relevante na saúde pública brasileira, ajudou a reduzir a mortalidade infantil e ajuda na vigilância das doenças crônicas, das doenças infecciosas, acompanhamento de criança, no desenvolvimento e crescimento da criança, da gestante. Portanto, cumpre um papel extremamente relevante na saúde pública. Então, cumprimentando nosso querido senador Omar Aziz por levantar essa questão e o nosso voto também é favorável, senhor presidente. Depois da eleição. Vai chamar. Senador Veneziano. Presidente, os meus cumprimentos. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia a todas as nossas companheiras e aos nossos companheiros que integram o colegiado desta comissão. Cumprimentar ao meu amigo e irmão senador Irajá, na condição de relator da matéria, de muita importância. E eu me somo às já trazidas palavras de apoio de todos os demais membros em favor da aprovação da mesma, pelas razões bem fundadas e bem conhecidas que nós temos. Eu, particularmente, presidente Otto Alencar, eu tive a oportunidade, na condição de prefeito de Campina Grande, de conviver diretamente com o trabalho realizado dos nossos agentes. Os senhores podem até perguntar, Veneziano, isso difere em quê? Difere, porque quando você está lidando com o servidor público, conversando, vendo mais proximamente essa mesma condição que teve o senador Eduardo Braga, condição de governador, o senador também Omar Aziz, sabedores somos e temos a dimensão exata dessa importância. Depois, estando nesta casa, é bom que nós recordemos e aplaudamos o trabalho de mobilização, senador Otto, senador Irajá, que tem as duas categorias, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, porque foi por força dessa mobilização que nós conseguimos aprovar uma das demandas mais esperadas pelos mesmos e pelas mesmas, e os senhores, senador
Rogério Carvalho vai lembrar muito bem uma grande vitória, que foi o piso salarial de 2 salários mínimos aos mesmos. Nós conseguimos destravar e dar a devida celeridade, e me recordo muito bem da ênfase que o nosso líder Eduardo Braga fez quando defendia a matéria. Vou citar uma outra conquista, fruto dessa mobilização e fruto da justeza do pedido dos mesmos, senador Irajá. Antes, os agentes comunitários e os agentes ambientais não poderiam ter o segundo vínculo, porque não eram atividades tidas como atividades de saúde. Eu relatei essa matéria aqui e nós tivemos o sucesso, a sua aprovação, e se transformou em lei, vige, portanto, garantindo aos mesmos, além do vínculo como agentes comunitários e agentes de combate. Eu estou descendo e subindo aqui porque essa cadeira não para. É um verdadeiro elevador. Tá, eu estou horrível essa situação. Tá horrível, mas eu vou terminar assim mesmo, subindo e descendo. Mas enfim, então os mesmos, são mais de 400 mil, senhoras e senhores, que se dispõem lá nas vicissitudes, nas dificuldades extremas de quem tem que andar quilômetros e quilômetros de barcos, né, que tem que sofrer muitas das vezes com as surpresas de animais peçonhentos lá no Nordeste, com as suas próprias dificuldades, são merecedores, portanto, do nosso reconhecimento. Eu quero fazer esse registro porque a toda e qualquer campanha apresentada e defendida pelos nossos agentes comunitários de saúde e os nossos agentes de combate às endemias, eu me sentirei com a alegria e a obrigação de poder participar, defendendo-as e votando, como hoje haverei de fazê-lo, saudando mais uma feliz iniciativa do senador Irajá. Desta feita, como relator, na semana passada, a vitória estupenda que nós tivemos, a autoria da matéria para a matéria que garante o primeiro emprego aos jovens entre 18 e 29 anos. Obrigado, presidente. Senador Eduardo Braga. Meu presidente Otto Alencar, meu caro colega senador Irajá, relator da matéria, e meu caro amigo senador Omar Aziz, que antes, mais cedo, enquanto eu estava numa reunião com o presidente da casa, falava aqui em nome da importância dos agentes comunitários de saúde para o estado do Amazonas. Presidente Otto, Vossa Excelência é médico e, como médico, Vossa Excelência tem consciência do desafio da Amazônia e do Amazonas no enfrentamento à malária, ao enfrentamento à dengue e, mais recentemente, no enfrentamento da pandemia. Obviamente, o Brasil sofreu, em regra geral, de norte a sul, de leste a oeste, com a pandemia. Mais de 700 mil brasileiros morreram. Mas no meu estado, presidente, os brasileiros amazonenses morreram por falta de oxigênio. Foi o único lugar do mundo em que faltou oxigênio. E foram exatamente nos braços dos agentes comunitários de saúde, nos agentes comunitários de saúde indígena, nos braços dos técnicos de enfermagem, de enfermeiros, de médicos, que nós tivemos a dor e o heroísmo do enfrentamento de certas situações que, lamentavelmente, são de triste memória. Portanto, reconhecer o papel e a importância dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de saúde indígena, porque nós estamos tratando não só dos ACS, mas também dos agentes comunitários indígenas nessa mesma PEC. É dar o reconhecimento a trabalhadores que dedicaram-se ao longo da sua vida a levar saúde aonde nenhum outro profissional de saúde chegava. Portanto, em nome da dedicação desses profissionais, em nome da dedicação desses profissionais em regiões inóspitas deste país, eu voto favoravelmente a essa PEC e me manifesto favoravelmente. Não há um lugar
no Amazonas, presidente, aonde a gente chegue que não há um grupo de profissionais da saúde, de ACS e ACSI, que não estejam lá com uma plaquinha pedindo apoio para essa PEC. Portanto, eu não só voto, como peço, presidente, a atenção de Vossa Excelência para que tão logo seja votada a matéria, Vossa Excelência coloque em votação o regime de urgência para que nós possamos levar ao plenário esta matéria e possamos votar em plenário esta matéria em regime de urgência. Portanto, fica desde já o requerimento a Vossa Excelência, porque eu tenho certeza que esta matéria será aprovada se não por unanimidade, quase pela unanimidade dos senhores senadores e senhoras senadoras. Muito obrigado, senador Eduardo Braga. Há pouco, nosso líder também, senador Jader Barbalho, já tinha me falado aqui para que a matéria tramitasse em calendário especial para ir para o plenário. E sem dúvida nenhuma nós vamos colocar a matéria, o requerimento para votar depois que concluirmos a discussão, que ainda está em discussão. Presidente, só para uma questão de ordem, como é PEC, não cabe regime de urgência. Não é sim, calendário especial. Foi o que eu falei, calendário especial. Tramitar em regime de calendário especial. Eu queria passar a palavra ao senador Omar Aziz. O senador Marcos Rogério, que estava ausente, depois vai falar. Mas eu estava aguardando você. Não terminaria a discussão sem lhe conceder a palavra. Não é verdade. Não estava aguardando. Já tinha passado por cima de ti. Senhor presidente Otto, quero aqui parabenizar o senador Irajá. Parabenizar a mobilização dos agentes comunitários e agentes de endemias, que foi muito grande aqui no Senado Federal. Em qualquer lugar que a gente chegava no nosso estado, tanto eu como o Eduardo, existia um apelo para que a gente votasse essa PEC. E graças a Deus vamos votar hoje aqui, com a anuência do senador Euvício, da senadora Tereza Cristina, que, feito o nosso apelo, retiraram o pedido de vista. Nós sabemos muito bem que nós temos dificuldade agora, nesse momento, de colocar um quórum qualificado dentro do Senado Federal. É uma realidade que não dá para fugir. Tanto é que essa semana é uma semana de esforço concentrado. Mas aqui, parabenizar o Irajá, parabenizar a mobilização, principalmente desses agentes comunitários, que foi muito grande, os agentes de endemia, que foi muito grande, para que a gente pudesse chegar nesse resultado, nesse relatório tão bem feito. Parabéns, Irajá, e vamos votar. A bancada do PSD, eu como líder do PSD, eu vou encaminhar o voto sim a essa matéria importante e de uma forma justa que essas pessoas que estão no dia a dia merecem. Senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu também gostaria de me manifestar sobre esse tema, que é um tema importante, cumprimentando o senador Irajá pelo relatório apresentado, mas sobretudo cumprimentando o conjunto de senadores dessa Comissão de Constituição e Justiça pela compreensão em não pedir vista nessa matéria e permitir que ela pudesse avançar. O agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias, eles estão nas ruas, estão nas casas, nos bairros, fazendo o trabalho de prevenção, de orientação e de controle de doenças. Nós não estamos falando aqui de favor, de privilégio, estamos falando de reconhecimento constitucional. E quem vive, especialmente nos estados da Amazônia, sabe o quanto essas categorias são importantes. Senhor presidente, nós temos no nosso estado de Rondônia, e tenho certeza que nos outros estados da Amazônia brasileira também, um conjunto de profissionais que ao longo do tempo enfrentaram malária, usando inclusive produtos que hoje deixaram muitos com sequelas, sofrendo, e outros tiveram suas vidas encurtadas. Esses trabalhadores, esses profissionais que nas décadas de 70
de 80 enfrentaram essa dura realidade do Brasil real, lá na ponta, nos rincões da Amazônia, não conseguiram o reconhecimento, não conseguiram indenização, não conseguiram nada. Muitos já partiram, muitos já não vivem mais. Então, quando nós discutimos uma matéria como essa, que é importante, que é estratégica, é um reconhecimento em tempo e hora. Portanto, eu defendo a proposta, eu entendo que há o argumento de que isso aqui é uma despesa, é um gasto. Na verdade, gasto, despesa, é quando você não cuida do dever de casa, da prevenção, é quando você não faz o enfrentamento na fase certa e depois, com o agravamento, o Estado gasta muito mais. Então, cumprimento o relator pelo relatório apresentado e nós estamos aqui defendendo justamente o interesse da população. O agente valorizado significa saúde mais próxima, prevenção mais forte e atendimento mais eficiente para quem precisa. Minha saudação e cumprimentos a todos os agentes de endemias, né, que fazem um trabalho tão importante para o Brasil. Agradeço a Vossa Excelência. Eu gostaria de destacar aqui a presença da doutora Elaine, que é uma das líderes, né, do meu estado, lá da Bahia, com outros representantes de outros estados. Ontem ela esteve comigo no gabinete, pediu para que a PEC pudesse ser o segundo item da pauta, nós colocamos. E realmente os agentes comunitários de saúde têm uma participação muito grande para prevenção de doenças. Hoje nós temos no Brasil 23 viroses controladas por vacina. 23 viroses. E eles vão de casa em casa, olhar a carteira de vacinação, saber se a criança foi vacinada, vai também levar educação e saúde. Na época do cólera, como falou o senador Jader Barbalho, muitas áreas do meu estado não tinha água potável. Eles que levavam o hipoclorito para botar 2% do hipoclorito em 1 litro de água para a água se tornar potável e não se recontaminar com o vibrião da cólera. Então prestou grande serviço ao Brasil para a prevenção de doenças que são redutíveis por vacina, doenças que também são redutíveis com a água potável. E não sendo potável, várias contaminações, pessoas que se contaminaram com extosomose, amebíase, várias outras enfermidades, de tal sorte que é relevante realmente esse projeto, essa PEC do Irajá, e dar essa condição, até porque eu fico muito feliz, porque em 1991, quando o cólera chegou na Bahia e começou pelo Peru, depois veio para o Amazonas e desceu toda a costa brasileira até chegar no meu estado, os agentes comunitários de saúde, eu tive a oportunidade de criar na Bahia, em 1991, os agentes comunitários de saúde. E vejo hoje que eles continuam prestando relevante serviço ao país, a todos os estados. Portanto, de alguma forma, é necessário se contemplar aqueles que recuperam a saúde, salvam vidas, e eles salvam muitas vidas, evitam muitas doenças, como eu falei, veiculadas pela água, por falta de vacina e até por educação e saúde. De tal sorte que, encerrando a votação, eu quero parabenizar a todos, mas o meu colega médico e amigo, senador Marcelo Castro, pede a palavra. Eu a concedo para depois colocar a matéria em votação. Eu agradeço a Vossa Excelência, o senador Otto. Eu estava presidindo a Comissão de Assuntos Sociais, por isso me atrasei um pouco. Mas não poderia deixar de passar essa matéria sem a minha manifestação pela importância dessa matéria que traz aposentadoria especial para os ACS e os ACE, os agentes comunitários de saúde, e os agentes de combate às endemias, que são categorias que prestam relevante serviço à saúde pública do Brasil. E não vem de hoje, vem desde sempre. Quando eu era menino, na minha cidade, lá no interior do Piauí, as casas tinham escrito lá 100, CEM, número 145, número 147, que era a campanha de erradicação da malária. Vem deste tempo, depois passou para a SUCAM,
E aí vem até hoje os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Então, uma categoria que presta relevante serviço, lá no Piauí, combatendo o barbeiro lá, de casa em casa, fazendo a pulverização, e, sem nenhuma dúvida, merece o reconhecimento desta casa. Então, era só para isso que eu queria fazer a minha manifestação, naturalmente já declarando que votarei favoravelmente. Pois não, senador Irajá. Presidente, eu queria aproveitar o momento que é histórico e também registrar a presença do deputado federal Toninho Andrade, que está nos prestigiando nessa sessão e que é também um defensor como eu dessa pauta e de todos os colegas e colegas aqui presentes. Eu também não poderia deixar de agradecer a intervenção do senador Omar Aziz e a sensibilidade da senadora Tereza Cristina, do senador Oriovisto, por terem refletido e aceito a retirada do pedido de vista, o que vai nos permitir finalmente votarmos, nesse dia histórico, essa pauta. E na sequência nós faremos o pedido do calendário especial por se tratar de uma emenda constitucional. Já existe um entendimento e um diálogo com o presidente Davi Alcolumbre para que ele possa apresentar a pauta do plenário do Senado Federal à votação dessa PEC. Portanto, nós poderemos sim concluir a votação e finalmente termos aprovado essa PEC tão importante. Então fica aqui meu agradecimento a Vossa Excelência também pela condução aqui da nossa sessão. Senador Eduardo Braga. Presidente, é só para fazer justiça ao presidente da Associação de Agentes Comunitários de Saúde do Amazonas, o meu amigo Marquinhos, que se empenhou de forma muito intensa em torno do assunto, e ainda hoje pela manhã falamos sobre o assunto. Portanto, aqui as minhas homenagens ao presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Amazonas. Muito obrigado. Senhores senadores, eu quero registrar a presença de um estimado amigo, o deputado Túlio Gadelha, que está presente, foi membro lá da Comissão Especial da PEC 14, que defende também os agentes comunitários de saúde. E o Túlio está engrandecendo o nosso partido, o PSD, e é pré-candidato ao Senado Federal pelo estado de Pernambuco. A presença eu quero registrar e parabenizar Vossa Excelência pelo seu trabalho na Câmara Federal. Estando encerrada a discussão, eu coloco a matéria em votação. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovada a PEC 14 na Comissão de Constituição e Justiça. Como foi solicitado pelo senador Jader Barbalho e o senador Eduardo Braga, eu coloco em votação um requerimento de pedido de tramitação em calendário especial aos senhores senadores para apreciação agora. Senhores senadores e senadoras que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento para tramitação em regime especial a PEC 14, saudando todos os representantes dos nossos agentes comunitários de saúde, e eu convido para vir até aqui para tirar uma foto conosco. Aqui, suspende por 2 minutos. Por 2 minutos está suspensa a sessão. Boa. Parabéns. Mais, valeu. Você é craque. Vou tirar uma foto com eles aqui. Parabéns.